E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e o Marcos vai falar de divisão do trabalho. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série do Capital, se você não viu os outros vídeos, vai lá ver. Estamos iniciando o capítulo 12, divisão do trabalho e manufatura. A manufatura, para o Marx, é a forma clássica da cooperação fundada na divisão do trabalho, sendo predominante entre os séculos 16 e 18 nos países capitalistas. Capitalista europeu, tá? O Marx não especifica, mas eu vou especificar. E é caracterizada pela progressiva fragmentação dos ofícios. Fazer uma carruagem começa com o trabalho de uma pessoa, talvez com alguns ajudantes, tudo bem, mas conforme passa o tempo, conforme o meio de produção se especializa, conforme há pressões externas, vai acabar tendo uma tendência dos trabalhos irem se especializando e se dividindo em vários profissionais especialistas em uma parte da produção da carroça. Olha quem veio dar oi! Oi povo, tudo bom? Já deixa seu like, se inscreve, ajuda eu comprar um sachêzinho pra esse gatinho. Olha como ele tá gordinho, olha essa barriga. Fala se essa barriga não merece o seu apoio. Olha aqui embaixo a forma de apoiar. A gente tem o Apoia-se, tô quase fazendo um Seja Membro. Tem a nossa lojinha de livros, se você quiser comprar o Capital pra acompanhar. Ele tá carente, então eu vou gravar um pouquinho com ele no colo. Então, conforme os trabalhos se especializam, o todo passa a ser o conjunto de várias pessoas especializadas em uma parte. O trabalho total passa a ser o conjunto de trabalho de várias pequenas partes. Então a gente vai partir de um primeiro momento com trabalhadores especializados em fazer carroças, cada um trabalhando de forma individual, para então passar por um processo de segmentação do trabalho, que não é o termo do Marx, tá? Eu peguei esse termo emprestado do Durkheim, da divisão do trabalho social, que a gente tem uma série completa, link aqui no card. Então, o Marx não fala tecnicamente de fragmentação, quem tá falando sou eu, mas eu achei que coube para esse momento como uma ferramenta didática, porque eu achei a ideia bem parecida. Então, a gente vai ter um momento de trabalho concentrado numa pessoa só, ou um pequeno grupo, e se fragmentar em várias pessoas, até chegar no momento de divisão do trabalho social, em que a carroça é o trabalho de muitas pessoas especializadas. O Marx coloca que a manufatura pode surgir de duas formas. A primeira é da combinação de vários ofícios, então o ferreiro, o carpinteiro, o coreiro começam por produzir de vez em quando um pedaço de carroça no meio de um monte de coisa que eles fazem, até por motivos externos, por pressão, por oferta e demanda, seja lá por que for. Eles começam a fazer muito uma certa peça, a ponto de se especializarem, fazerem melhor e mais rápido, a chegar num ponto que eles apenas fazem isso, porque eles se tornam especialistas na produção dessa peça, dessa parte. E essa seria uma forma de surgir a manufatura. E depois junta um pedaço da galera e montar a carroça. E a outra forma é de ter vários trabalhadores de produtores de carroça no mesmo ambiente e por pressão e demanda ou por algum outro fator, mesma coisa do outro exemplo, acaba que o trabalho passa a ser dividido entre eles para aumentar a produtividade, para aumentar a eficiência. Então, ao invés de cada um fazer uma carroça completa, cada um faz uma parte. Isso de novo, por pressão externa. E eu vou ser sincero, eu achei meio forçado esse último argumento, eu achei meio fraco esse último argumento histórico do Marx, de vários trabalhando junto e acabar a fragmentar. Sei lá, talvez ele esteja certo, eu só achei a explicação fraca, não sei, não me desceu muito bem. Mas enfim, ele só tá passando por aqui para dar continuidade para análise. Essa realmente não é uma parte muito importante do capítulo, porque ele quer analisar a manufatura. Entender o que a manufatura é não depende tanto de saber de onde ela veio e o que a formou. Ajudar ajuda, tipo, é importante nesse tipo de coisa, mas não é essencial para análise. E como nossa ideia é analisar e não fazer uma perspectiva histórica, dá pra só passar por essa parte e deixar pra lá por enquanto. Gente, ele não parece uma coxinha? Tem quindinzinho. Você quer descer? Eu quero essa sachê. Gente, essa aqui é a roupa que eu vou pro mestrado daqui a pouco. Inclusive, se você não tá me acompanhando no Instagram, acompanha lá, porque eu faço stories diário mostrando como que tá o meu mestrado, abro caixinha de perguntas. Lá é uma comunicação mais íntima. E aqui de vez em quando eu faço um vídeo a respeito do mestrado, mas os detalhes eu mostro direto lá. Então me segue no Instagram. Como eu vou pra Campinas e eu moro em São Paulo, toda terça agora é o dia da caixinha de perguntas, porque eu abro a caixinha na ida pra responder na volta. Enfim, me segue no Instagram, vamos voltar. Sendo a produção composta ou simples, ou seja, feita por vários trabalhadores ou por apenas um, a manufatura é artesanal, dependendo da força e da destreza do trabalhador. E acaba surgindo porque a cooperação é mais eficiente do que a simples soma dos trabalhos, como a gente viu nos vídeos anteriores. E essa divisão do trabalho faz com que surjam ferramentas e métodos mais eficientes e mais específicos. Esse desenvolvimento ocorre devido ao direcionamento da experiência e das dificuldades específicas desses trabalhadores especializados que passam a focar em apenas uma etapa da produção. E o Marx coloca que tanto o trabalhador detalhista quanto os seus instrumentos formam aquilo que ele chama de elementos simples da manufatura. Eu vou repetir porque eu acho que não ficou claro, porque eu me interrompi muito por causa do gatinho. Assim, coitado do Quindim, né? Eu que não tô sendo claro, não vou culpar o gato. Basicamente, manufatura é a cooperação de trabalhadores artesanais, tudo bem? O artesanato é quando o trabalho depende da força do trabalhador, da sua força e da sua destreza, e essa cooperação ocorre devido à demanda interna, surgindo de duas formas. A manufatura pode surgir, de acordo com Marx, por duas formas. Ou pela soma de trabalhos fragmentados, que acabam ocorrendo por causa da demanda externa. Então, o ferreiro começa a produzir muito uma parte da carroça,
enquanto o carpinteiro faz uma parte, o outro faz uma parte. Só que no primeiro momento, eles estão fazendo várias peças para várias coisas. Só que a demanda por carroça aumenta tanto que eles começam a cada vez mais se especializar nisso e acaba então gerando uma manufatura de carroças, porque cada um vai fazer apenas essa etapa da carroça, enquanto o trabalho se fragmenta. No primeiro momento, uma pessoa só faz, aí vai chegando um momento em que várias pessoas fazem. Ou vários trabalhadores produtores de carroça trabalham juntos e por demanda, para aumentar a eficiência, eles acabam se especializando cada um em uma coisa. E o gatinho voltou. Ô, meu amor, decide! Continuando o capítulo, o Marx vai apontar que existem duas formas fundamentais de manufatura, a heterogênea e a orgânica. Na heterogênea, cada trabalhador produz o produto e o faz sozinho, sendo que ainda produz uma parte do todo, mas não depende dos outros. Não depende dos outros para terminar a sua parte. Sendo que ainda produz uma parte do todo, mas não depende dos outros para fazer a sua parte, para fazer a sua função. Já a orgânica ocorre somente pela cooperação, ou seja, ocorre apenas quando só é possível produzir aquela etapa se os trabalhadores cooperarem. Tipo, um segura a parada, o outro martela, o outro joga um produto, o outro assopra, sei lá, e junto eles fazem uma coisa que necessariamente precisou do trabalho dos outros ao mesmo tempo, cooperando, porque senão não seria capaz de ser feito. É aquele mesmo exemplo do último vídeo que o Marx deu sobre a pesca, que um rema, o outro joga a rede, o outro controla o leme, e se não fossem todos eles trabalhando juntos não daria para pescar. Mas esse aumento da eficiência derivado da divisão do trabalho faz com que a lógica capitalista bata de frente com a tradição do ofício hereditário, criando uma contradição entre tradição e sistema produtivo no seio das guildas artesãs, que vai pavimentar a superação da própria manufatura. Porque nessa lógica de aumentar a produtividade pela divisão e especialização do trabalho e criação de novas ferramentas, vai surgir a indústria mecanizada. Num primeiro momento, as máquinas serão ferramentas para auxiliar os trabalhadores, especialmente em atividades que exijam grande força ou muita repetitividade, mas logo essas máquinas vão se desenvolver mais. Ainda nas manufaturas, as diferenças salariais se justificam pelo grau de formação dos trabalhadores, criando uma hierarquia de funções e salários. O Marx então considera que a manufatura cria em todos os ofícios que se apodera uma classe de trabalhadores qualificados e outra de trabalhadores não qualificados. E esse trecho me chamou muita atenção, porque eu tô acostumado a considerar que o Marx divide as classes sociais em duas, de uma forma dicotômica, os exploradores e os explorados. Num contexto capitalista, a burguesia e o proletariado. E aqui ele tá colocando que dentro dessas classes existem subdivisões. Pelo menos nos trabalhadores, tem também os trabalhadores qualificados e os não qualificados. E ele chamou de classe. O que me parece estar mais correto do que dividir o mundo de forma dicotômica, é aceitar que existem nuances, se bem que dividir entre exploradores e explorados é uma forma assertiva de ver o mundo. Minha questão aqui é que a primeira vez que eu vejo ele dividir classe nesse sentido, pelo menos no Capital, eu vou prestar mais atenção para ver se surge de novo, ou se foi um deslize, desapego com o termo, ou mesmo um problema de tradução, tá? Pode ter sido um problema de tradução, ter usado classe nesse contexto. Mas enfim, me chamou a atenção que eu nunca vi o Marx falar de classe social que não fosse essa divisão dicotômica. E nunca nem ouvi de subdividir as classes. Acho legal, acho que é uma contribuição bacana, se de fato foi isso que ele tá fazendo. Contudo, pode ser deslize, pode ser erro de tradução. Vou ficar atento para ver se acontece de novo. Mas, mesmo considerando a diferença salarial entre os trabalhadores qualificados e os não qualificados, fica escondida uma precarização do trabalho. Porque olha só, o trabalho não qualificado é necessário. Então, alguém vai fazer isso e ganha mal. O qualificado já agrega mais valor. Contudo, ainda é menos valor agregado que o artesão que agora sumiu, porque ele não é mais necessário. Não mais se precisa um trabalhador que sabe fazer tudo. Apenas exigimos um trabalhador que faça muito bem uma parte. Então, os salários acabam reduzindo como um todo. A especialização trazida pela manufatura piorou a situação dos trabalhadores. Em todo ofício de que se apodera, a manufatura cria, portanto, uma classe dos chamados trabalhadores não qualificados, antes rigorosamente excluídos pelo artesanato. Juntamente com a gradação hierárquica, surge a simples separação dos trabalhadores em qualificados e não qualificados. Para estes últimos, os custos de aprendizagem desaparecem por completo, e para os primeiros, esses custos são menores em comparação com o artesão, devido à função simplificada. Em ambos os casos, diminui o valor da força de trabalho. A desvalorização relativa da força de trabalho decorrente da eliminação ou redução dos custos de aprendizagem implica imediatamente uma maior valorização do capital, pois tudo que encurta o tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho estende, ao mesmo tempo, os domínios do mais trabalho. Olha que interessante. O avanço tecnológico possibilitou produzir mais em menos tempo e em melhor qualidade e em maior quantidade. Ou seja, produziu-se mais, produziu-se melhor e produziu-se com menos trabalho. Inclusive com menos trabalho e com menor exigência de especialização.
especialização. E isso se traduziu em redução salarial e aumento dos lucros. Mas essas máquinas só puderam ser engenhadas pela percepção dos trabalhadores que se especializavam e identificavam as suas necessidades específicas. E com isso, necessidade de novas ferramentas, então trabalhavam para produzi-las. Só que, como a burguesia cerca os meios de produção e os monopoliza para viver da mais-valia, essas engenhosidades e esse trabalho foi apropriado para piorar a vida do trabalhador, que agora ganhará menos, pois é necessário um trabalho menos especializado. E a gente já viu isso anteriormente. O valor da mão de obra é o quanto de trabalho se foi posto na sua própria formação. Só que, se a sua especialização não é mais necessária, você não ganhará mais o equivalente do que você é capaz de produzir. E você só irá produzir aquilo que te permitem produzir. Porque se a produção passa necessariamente pelos meios de produção, que é controlado pela burguesia, aquilo que os burgueses não quiserem não será feito. E você será obrigado a produzir fora da sua especialização, inclusive abaixo da sua capacidade, se necessário. Se, na verdade, as escolhas produtivas caminham em direção a aumentar a produção de mais valor e não da melhoria de vida do trabalhador, e nem necessariamente na melhoria do modo de produção. E é por isso, por exemplo, que existe lobby para acabar com a sociologia no ensino médio. E mais do que isso, lobby por aulas EAD, ensino à distância, porque assim se atende a demanda por educação que existe, só que ela vai ser sanada por um ensino pior, porém o suficiente para entender a demanda, reduzindo-se o valor da mão de obra, contudo aumentando muito mais valor, contudo aumentando muito os lucros. E mais do que isso, com aulas gravadas, para não ter que pagar salário de professor, acaba que nós docentes, nós professores, viramos freelancer de produção de vídeos. E você pode ter uma aula convertida para várias instituições repetidas por anos e anos e anos. Assim eu preciso de poucos professores para dar uma aula, e aqueles que são formados agora vão ter menos vagas, e por ter menos vagas eles vão aceitar salários menores, e os professores vão ter uma redução não apenas de sua carga horária, como também de seu salário, mesmo tendo a mesma especialização. E se você conseguir gravar um videozinho para ser reproduzido indefinidamente, sorte sua que conseguiu essa vaga. Para que formar mais professor? Tem EAD. E os próprios professores estão se formando em cursos EAD, sucateados, de pior qualidade. E voltando para sociologia, qual a utilidade de aprender sociologia? O trabalhador precisa de inglês, português e matemática e, na moral, alguma ideologia burguesa em projeto de vida, esse tipo de parada. Aceita exploração e acha bom ainda. E assim, acaba se criando trabalhadores especializados e trabalhadores não especializados no mercado de trabalho super precarizado, porque tem aula EAD rolando, a gente não está sendo substituído, mas os trabalhos estão sendo sucateados por meio da tecnologia, a tecnologia não está sendo utilizada para melhorar a qualidade do serviço, está sendo utilizada para aumentar a mais-valia, e você cria uma série de trabalhadores qualificados e não qualificados, cujo maior sonho é despontar em redes sociais, e por isso ainda irá produzir horas e horas de conteúdo sem ser pago por anos, porque essa é a alternativa. A gente tem que falar de realismo capitalista um dia ainda, pessoal. Deixa o like, porque esse é o único ganho que eu tenho tido, e nem o YouTube que me dá são vocês. Os meus ganhos ainda são terceirizados. Olha que maravilha, não é nem o YouTube que me paga em like. Não esqueçam de comentar, seu comentário é muito importante para alimentar o algoritmo e ele achar que eu sou relevante. Se inscrevam, considerem apoiar o canal para me ajudar a cuidar desses gatinhos maravilhosos. O seu comentário é muito importante para a gente engajar aqui na rede social, não é como se a gente fosse escapar da influência das redes sociais do nosso comportamento, né? Então não tem muito pra onde correr. Se inscrevam porque semana que vem tem outro vídeo. E galera, se te interessar em me ajudar, as formas estão aqui embaixo, o apoio, a lojinha, o Pix, os cursos eu tiver lançado, porque ainda não lancei porque eu não tô com tempo. E o Pix é o melhor de todos, porque o dia não é pra português nenhum, vem direto pra mim, mas qualquer apoio é maravilhoso. E agora vocês me dão licença que eu preciso ver um vídeo do João Carvalho pra voltar a ter um pouquinho de esperança. Povo, muito obrigado, se inscreva, deixa o like e tchau. Ah, olha, o João acabou de postar um vídeo falando que ele largou o doutorado. Tchau, gente.